Boa noite, povo amado, povo de Deus. Estamos aqui, né? Mais uma vez e eu estou muito feliz de estar novamente com vocês para nós estudarmos a palavra de Deus juntos. E hoje nós vamos ver um tema bastante conhecido nosso, que está até na moda no nosso país, que é sobre fake news. E o texto que vai nos orientar nesse estudo de hoje, ele se encontra no livro de João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29. Ele diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, a Deus, por esta oportunidade de estudá-la e de estarmos juntos, ó Pai, como comunidade de fé, mesmo que virtualmente, ó Pai. Estarmos estudando e aprendendo sobre o teu amor. Senhor, abre o coração de cada pessoa e a mente de cada pessoa que vai estar acompanhando esse estudo, ó Deus, para que o teu Santo Espírito possa fazer morada, trazer revelação e possa trazer mudança de vida, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fake news. Fake, falso. News, notícia. Essas duas palavrinhas são da língua inglesa, né? E elas estão em moda no nosso país. A gente está vendo aí um monte de processo na justiça com relação a pessoas que divulgaram notícias falsas aí na internet, nas redes sociais. E isso, às vezes a gente pensa, como está vivendo no nosso tempo, né, que isso é novidade. Isso não é novidade. O termo pode ser um termo sofisticado, pode ser até uma coisa meio assim, novidade, né? Sofisticado, palavra inglesa, nosso país, mas na realidade não é. A gente leu agora o texto sobre Tomé, né? E Tomé, diante de uma notícia verdadeira, teve uma atitude de incredulidade. Falou: Não, peraí, como assim? Eu só creio se eu ver, se eu puser a mão lá, na ferida dele. E na realidade, Tomé teve essa atitude porque no meio de tantas mentiras que eram ditas, ele provavelmente se confundiu, como acontece com a gente hoje. A gente vê tanta informação mentirosa, inverdades, né, circulando, que muitas vezes quando a gente vê alguma coisa que é verdade, a gente pensa que não é verdade. Por exemplo, eu tenho encontrado pessoas na rua, né, que realmente acreditam que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia no mundo é uma fake news, é uma invenção da imprensa e da saúde para assustar a população. Eu tenho ficado chocado com esse tipo de pensamento que eu tenho visto em algumas pessoas que eu tenho conversado aí no meu trabalho, no meu dia a dia. Mas o que acontece? De fato, eu me lembrei agora que no tempo lá de Tomé, no tempo de Jesus, quando Jesus estava ministrando ali, fazendo o ministério dele, teve um grupo de sacerdotes que começou a espalhar a notícia de que Jesus era o chefe dos demônios, porque os demônios obedeciam a ele. E Jesus simplesmente fala: Bom,
Por que que se o chefe dos demônios quer que os seus serviçais destruam e atormentem as pessoas, por que que ele vai querer que saia, querer que não faça, né? Tá incoerente com o objetivo aí do demônio, né? Então, tem isso também. Aquela história que a mentira tem perna curta, ela tem mesmo, mas às vezes causa algum transtorno, né? Antes de ser desvendada. Mas o que eu queria deixar para vocês é que realmente a gente tem que ficar atento, né? E tem que ficar atento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, né? A palavra de Deus é verdade e nós precisamos dessa verdade, precisamos estar firmados nessa verdade para enfrentarmos as mentiras, as coisas que são colocadas para nós como boas, mas que na realidade não são. E muitos de nós já passamos por isso. Assim como muitos de nós já tivemos muitas experiências com Deus, muitas vezes. Temos, se nós pararmos para pensar, para pensar agora e faz um exame de consciência. Por um minuto. Pensa que você, assim, o que você já passou na vida, aquele momento que você disse assim, nossa, é Deus na minha vida. Deus esteve comigo nesse momento, eu tenho certeza. E que você se lembra agora que ele teve com você e ou ele te guardou, ou ele providenciou, ou ele protegeu, ou ele te trouxe uma palavra, uma revelação, ou ele te produziu uma grande alegria. E aí? E aí, no momento às vezes de dificuldade ou de um problema de saúde, essa manifestação desse Deus maravilhoso fica em segundo plano, né? E a gente meio que esquece que ele está do nosso lado. Assim como ele está aqui do nosso lado nesse estudo, está com cada um de vocês, na casa de cada um de vocês, está aí tocando seu coração através do Espírito Santo. E nós precisamos nos esforçar para realmente, como se diz, identificar a verdade, né? E só para vocês terem uma ideia, a incredulidade, que foi o que Tomé passou naquele tempo, ela é uma marca do nosso tempo hoje. Sim, tem muitas pessoas que ao lerem o texto bíblico, ou ao lerem a palavra de Deus, acham que é falso, acham que é um conto de fadas, não acreditam que é o relato histórico da experiência de um povo, de uma pessoa com esse Deus maravilhoso. Mas, para que isso possa fortalecer na nossa vida, nós temos que ter paciência. Por quê? Porque muitas vezes as coisas na relação com Deus, elas não acontecem do jeito que a gente quer. É muito comum isso acontecer. A maioria das vezes Deus nos pega de surpresa. Ou porque ele age, se manifesta antes de nós esperarmos que ele se manifestaria, ou porque a gente já nem acha mais que vai viver aquilo, que vai ter aquilo, que vai manifestar aquilo, né? E aí ele vem e mostra pra gente, ó, estou aqui, estou com você, ó, isso aqui está sendo realizado para você, né? Então, a gente precisa ter paciência nessa caminhada. Com a paciência, perseverança, e a gente precisa ver como é que tá. Como é que tá cada um de vocês, né? Eu, eu sou um pouco persistente, sim, mas eu também já desisti de algumas coisas na hora da dificuldade, né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Tem muitas coisas que a gente desiste e que a gente não devia desistir, né? Às vezes a gente quer ter o controle das coisas que a gente quer para a nossa vida, para a vida dos nossos queridos, e quando a gente se vê, a gente se percebe que não tem controle nenhum, a gente desiste. E é aí que a gente tem que persistir, porque quando a gente se percebe que não tem controle nenhum, é porque é aí que o Espírito Santo de Deus vai agir.
Então a gente persevera, a gente espera, fala, entendeu? Entenderam? Quer dizer, na hora que você tiver totalmente seu controle, tiver plena consciência de que perdeu o controle, é nessa hora que Deus vai agir, que Deus vai fazer por você. Então, seja persistente, não desista das suas orações. Eu tenho experiências com Deus maravilhosas de oração por meses pela conversão de pessoas e uma pessoa se converteu depois. Na realidade, quando eu comecei a orar pela conversão dessa pessoa, ela já havia passado por algumas experiências pessoais que eu não sabia, que com Deus, que causou a ela estranheza. Ela não sabia que era com Deus, mas era a respeito de Deus, e causou ela estranheza, e ela foi tomar consciência disso lá na frente, depois do processo de conversão, quando ela conheceu Jesus e ela aceitou Jesus, e aí que ela se lembrou que ela já estava no processo há algum tempo. Deus já vinha falando com ela e ela ouvindo Jesus, né? Então nós temos que ter paciência, temos que ter persistência. E nós precisamos aprender a confiar. Ah, isso é. Porque assim, tem tanta gente que nos trai, né? Governantes, às vezes amigos, às vezes até pai e mãe. Às vezes as pessoas não têm a intenção de nos trair, mas elas muitas vezes que têm compromissos conosco e abrem mão desse compromisso, nos abandonam, nos faz nos sentirmos traídos na confiança, né? Mas a gente precisa aprender a confiar. O Tomé, né, ele confiava em Jesus. Enquanto Jesus estava lá andando para cima e para baixo com eles nas coisas, ele confiava. Mas bastou ele ficar distante um pouquinho de Jesus, naqueles dias ali que Jesus morreu, que deu aquela confusão toda, para aquilo tudo ir para o chão, né? A ponto de, quando os amigos dele falaram, aquilo que Jesus falou para a gente que ia acontecer, aconteceu, ele ressuscitou, ele está vivo, o cara não confiou, não acreditou. Então nós precisamos confiar. E sabe como que Jesus nos ajuda nesse processo de confiar nele? É exatamente nos amando e não nos punindo. O que ele fez com Tomé? Jesus, qualquer outro ficaria muito irritado. Jesus não se irritou com Tomé. Jesus apareceu exatamente no momento em que Tomé estava lá com o grupo. Ele poderia ter esperado Tomé sair de novo, mas não. As portas fechadas, não tinha como entrar nem sair, e ele simplesmente aparece no meio do grupo. E ele saúda o grupo, a paz esteja com vocês. E em seguida o que ele faz? Ele não chega para o Tomé e fala assim, meu amigo, que história é essa, rapaz? Você andou comigo todo esse tempo, eu falei para vocês que eu ia, mas no terceiro dia eu ia voltar, eu ia ressuscitar, eu ia vencer a morte. Falei tudo isso para vocês, ensinei tudo para vocês, e na hora que acontece exatamente aquilo que eu disse a você que ia acontecer, você não acredita? Jesus poderia ter questionado o Tomé, ué. Falou, Tomé, acorda, meu. Mas não. Jesus em amor diz para ele, Tomé, eu tô aqui, ó. Tome a mão, ó, toca aqui, ó. Olha aqui a minha ferida. Põe a mão aqui do meu lado, vê a ferida da lança aqui do meu lado. E quando o Tomé faz isso, o Tomé tem um momento de emoção e ele exclama, né? Deus meu, Senhor meu. O Tomé toma consciência. Creio que naquele momento ele passa por um processo de arrependimento, de ter duvidado, e ele se rende àquela atitude de amor e volta a confiar.
e expressa a confiança na realidade, né? Que ele havia perdido por um instante. Eu me lembrei agora de uma situação que eu passei na minha vida com o meu segundo filho, meu filho Tiago. Meu filho Tiago nasceu de 6 meses, pequenininho, bem pequenininho, e numa situação, aquela situação difícil de vida e morte. Mas o que eu quero contar para vocês é que eu estava muito confiante, eu e Lineide, né? E aí o médico não estava confiante, porque o médico nosso nunca tinha feito um parto prematuro, tão prematuro, de uma criança viva. E ele estava muito agoniado, comentou isso comigo. Bom, e aí eu lá muito confiante, eu e Lineide passamos 20 dias confiantes, crendo no Senhor Jesus e pedindo a Deus, inclusive uma semaninha antes ali, a nossa oração foi: Senhor, nós estamos prontos, né? Nós estamos preparados para criar essa criança, mas que seja feita a sua vontade e não a nossa. Se for para o Senhor levá-lo, tudo bem, a gente vai, a gente pede força para continuar. E se for para o Senhor deixar ele viver, nós estamos aqui firme com ele. E aí, naqueles dias ele nasceu e a gente foi para o hospital com esse ímpeto, e a Lineide, e aí fez o parto, e aí o médico me chamou, né, para falar com a Lineide. Quando eu cheguei lá na Lineide, o ambiente era um ambiente, a sala estava assim meio apagada, não tinha uma luz muito forte, mas o rosto da Lineide brilhava. E ela, uma alegria, ela falou: pai, você viu como ele é bonitinho, você viu como é lindo, não sei o quê. E eu fiquei meio assim, e aí o médico me chamou lá, e eu fui ver, e aí colocaram ele num lençolzinho assim, segurando dois de cada ponta, uma enfermeira de cada ponta do lençol, segurando as duas pontas do lençol, e ele ali no meio daquele lençol, e o médico, e ele lá meio que gemendo, parecia um gatinho, e aí o médico fez assim: é, não tenha muita esperança, porque normalmente não dura mais do que 8 horas, 10 horas. Aquela fala do médico me trouxe um desespero, e aí eu voltei a falar com a Lineide, eu vi a Lineide naquela alegria, e eu pensava: meu Deus, ela não sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo com a Lineide, ela não tem noção do que está acontecendo, nosso filho vai morrer. E aí eu tive que sair do hospital para dar notícia para o Lucas, que estava na casa de uns amigos, e ligar para as pessoas, e o pastor Romeu, que estava comigo no hospital, que a gente estava sem carro, ele que levou a gente, me levou de volta para casa, ele morava no mesmo prédio que a gente. E aí eu no caminho eu ia chorando e chorando e falava: Romeu, eu só tenho esse nome, a gente, Tiago é o nome para o nosso segundo filho, se ele morrer eu não tenho nome para outro filho. E eu chorava. E eu falava: Romeu, o que, que vai ser, como é que vai ser? E falava: Romeu, a gente tem que enterrar? Se morrer, precisa enterrar? Aí o Romeu: precisa, Carlos, precisa fazer o velório, que nem uma pessoa, ele nasceu. E aí, aquela angústia, ele me levou, e eu cheguei em casa e eu ligava para as pessoas e falava: o Tiago nasceu, e as pessoas se desesperavam no telefone, até que eu liguei para um amigo, muito amigo, eu vou dizer o nome dele aqui, o meu amigo era o Davi Betts, esposo da Gláucia Betts, que foi um casal que me deu muito apoio nesse momento. E aí eu liguei pro Davi e falei: Davi, o Tiago nasceu. E o Davi fez assim: parabéns, Carlos, você é pai. Gente, naquele momento eu caí num pranto de arrependimento por ter vivido a incredulidade naquele momento. E olha, foi uma palavrinha do médico, que também estava super agoniado, apavorado, que me levou à incredulidade. Mas Deus cuidou de mim. Deus colocou o Romeu, que disse também para mim, falou: Carlos, acalma, porque ele está vivo. Então trata com essa realidade. Ele está vivo, trata com ele vivo. E o Davi completou no telefone dizendo: parabéns, você é pai de novo. E eu sou pai de novo. Tiago está com 25 anos de idade, graças a Deus. Então, gente, Jesus, perdão, nos trata com esse carinho, com esse amor maravilhoso. E por isso a gente pode confiar, porque Ele está sempre conosco. E para conclusão, o texto aqui diz assim:
O distanciamento social não nos impede de termos um relacionamento com o Senhor. Verdade, a gente tem visto isso, né? A gente está distante fisicamente da igreja, do edifício, mas nós estamos muito mais ligados, nos vemos toda semana, nos vemos durante a semana, nos falamos durante a semana, todo mundo no WhatsApp. Parece que nós estamos assim nos conversando muito mais e fazendo muito mais contatos do que antes. O que impede o nosso relacionamento com Deus continua sendo nós mesmos e a nossa incredulidade. Exato. Naquele momento que eu fiquei surtado que eu ia perder o meu filho, eu não consegui enxergar Deus naquele processo. Eu não consegui perceber Deus naquele processo. Eu precisei de um irmão, de um amigo que me trouxesse de volta. Falasse para mim, ei. E aí? Cadê aquele Deus que você estava até 12 horas atrás confiante que você ia criar, que ele podia fazer a vontade dele? Cadê ele? Então a gente às vezes precisa dar opa, ô meu, vamos voltar? Às vezes a gente precisa. E isso, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve ser exortado pelos irmãos, né? E essa foi uma forma de exortação quando o Romeu falou para mim, ei, ele está vivo, né? Vamos lidar com a vida. Um passo de cada vez, né? Você tem alguma dificuldade que tem impedido de crescer na vida com Deus? Essa é a pergunta que a gente vai deixar aqui. Se você está tendo alguma dificuldade que tem te impedido, ou se você está se permitindo levar por alguma notícia falsa, eu digo a vocês, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, ela é a única verdade. E tem muita coisa aí fora que é mentira e que nos ilude, que nos confunde, mas a palavra de Deus não nos confunde. Por isso estamos aqui fazendo esse trabalho, estudando a palavra de Deus. Então faça essa reflexão. Se tem alguma coisa que você sente no seu coração que pode ser uma mentira e que você está se deixando levar por ela, alô, acorda. Acorda e volta, porque Jesus está aqui, ó, de braços abertos para te receber. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais esse momento de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. E eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor toque o coração e a consciência de cada pessoa que ouviu esta palavra, Senhor, para que ela possa refletir se ela está se deixando levar, ó Deus, por mentiras, por falsidades, ó Pai, na sua vida, por enganações da internet, por enganações, ó Deus, de propagandas, de novelas, por enganações muitas vezes de filmes, de amigos, às vezes até de próprias igrejas, ó Deus, que nós sabemos que tem tantas igrejas e tantas seitas e religiões por aí que pregam distorções acerca do Evangelho ou mentiras, ó Pai. Que pessoas que estejam passando por isso, ó Deus, possam receber nesse momento o Teu Santo Espírito e o discernimento e a sabedoria, ó Pai, do Teu Espírito, para que possam discernir, ó Deus, acerca das mentiras, ó Pai, que possam buscar na Tua Palavra a verdade, ó Deus, e que a Tua Palavra seja, ó Deus, realmente aquilo que vai nortear a vida de cada um de nós. E é no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina, que eu oro nesse momento. Amém, amém, amém. Gente, boa noite, até a semana que vem, fiquem com Deus.